A inflação é como um vírus invisível, lento, silencioso, mas extremamente destrutivo. E o mais assustador é que, diferentemente de uma doença comum, ela não afeta apenas o indivíduo, ela corrói famílias inteiras, destrói sonhos e desmonta economias inteiras por dentro, sem que muita gente perceba o tamanho do estrago até ser tarde demais. No Brasil, esse vírus está mais vivo do que nunca e se espalhando rápido. Você sente ele quando vai ao mercado e a conta sobe sem explicação. Você sente ele quando o aluguel aumenta, quando a gasolina dispara, quando o plano de saúde fica impagável. Você sente ele quando o dinheiro acaba antes do mês terminar. O vírus da inflação se alimenta exatamente disso, da sua sensação de que a vida está ficando mais difícil, de que tudo está subindo, de que trabalhar não é mais o suficiente. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: como esse vírus se espalhou? Por que o Brasil, um país tão rico em recursos, tão cheio de potencial, vive preso a uma doença econômica que parece não ter cura? E mais importante, quem se beneficia dessa doença? Tudo começa com um fato simples, mas devastador: o governo gasta mais do que arrecada. Muito mais, ano após ano. E quando o governo não tem dinheiro, ele procura por atalhos. E esses atalhos quase sempre geram inflação. Seja por dívida, seja por impressão indireta de dinheiro, seja por irresponsabilidade fiscal, o resultado é sempre o mesmo: mais moeda circulando, menos valor na sua mão. É como diluir um suco. Quanto mais água você coloca, menos sabor ele tem. Quanto mais dinheiro se injeta na economia sem aumento de produtividade, menos esse dinheiro vale. E aqui no Brasil existe um segundo problema que agrava tudo. A produtividade do país é baixa e a burocracia é uma âncora permanente. Para abrir uma empresa, para produzir, para transportar, para vender, tudo é difícil. Tudo é lento, tudo é caro. Isso reduz a oferta de produtos e serviços e quando a oferta cai, os preços sobem. É inflação pura. E o que o governo faz para tentar resolver? Sobe os juros. Mas o que deveria ser um remédio virou veneno. Com juros altos demais, o crédito fica caro, empresas deixam de investir, consumidores adiam compras, a economia trava menos e mesmo assim os preços continuam subindo. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. O fogo muda de lugar, mas continua queimando. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o vírus da inflação já começa a deixar suas marcas mais visíveis no cotidiano. O efeito mais cruel é direto. O salário perde valor. O trabalhador brasileiro virou corredor de maratona em esteira. Corre, corre, corre. E permanece no mesmo lugar. O salário fica parado, mas tudo ao redor sobe. E quando você para pensar, percebe que está vivendo pior do que vivia há 2 anos. A classe média, que sempre foi o motor do crescimento, está derretendo diante dos nossos olhos. O que antes era símbolo de estabilidade virou sinônimo de sufoco. A classe média não está crescendo. Está sobrevivendo. E uma classe média que sobrevive não sustenta uma economia. Ela apenas tenta não afundar. E o empresariado está encolhendo. Custos explodindo. Impostos altos, juros sufocantes. Burocracia sufocante. Quando uma empresa não consegue respirar, ela reduz produção, corta funcionários, cancela planos, fecha portas. E cada empresa que fecha é mais um órgão do país que para de funcionar. Mas talvez o pior efeito desse vírus não esteja nas prateleiras do mercado nem nos boletos do fim do mês. O pior efeito está no psicológico. A inflação destrói algo que nenhum governo consegue devolver: a sensação de futuro. Quando o dinheiro perde valor, o tempo perde significado. O brasileiro perde a capacidade de planejar, perde a confiança, perde o brilho nos olhos. E um país que perde confiança é um país doente. Mas existe algo ainda mais profundo. O vírus da inflação cria dependência. Ele cria um povo cansado, endividado, emocionalmente esgotado. E quando um povo está cansado, ele não questiona, não protesta, não exige mudança. Apenas sobrevive. E é por isso que esse vírus é tão conveniente para quem vive no topo, para a elite política, para os grandes grupos econômicos, para quem lucra com juros altos, para quem ganha com inflação. Enquanto o brasileiro médio luta para comprar arroz, tem gente enriquecendo com o caos. Mas apesar de tudo isso, existe um antídoto. Ele não está no governo, não está nos bancos, não está nas manchetes. O antídoto está na consciência. A inflação só destrói quem não entende como ela funciona. Quem aprende se protege. Quem estuda dinheiro ganha poder. Quem investe vence o tempo. Quem cria novas formas de renda escapa da armadilha. E quem mantém disciplina financeira cria imunidade. Não existe solução mágica, mas existe caminho. E o caminho começa por abrir os olhos. Porque no final a inflação não é apenas uma doença da economia. É uma doença social. É uma doença política. É uma doença comportamental. E se o Brasil quiser se curar, precisa parar de aceitar o mínimo e começar a exigir o máximo. E você vai continuar deixando que o vírus da inflação controle sua vida?
ou vai começar hoje a construir sua própria cura? Se esse vídeo te trouxe clareza, consciência e coragem, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Porque o vírus da inflação continua se espalhando. Mas juntos, podemos impedir que ele destrua o futuro do Brasil.